Senhores, boa tarde. Dando prosseguimento aqui aos trabalhos nessa reunião de julgamento de julho de 2021. Nós acabamos agora há pouco de tratar todos os processos pautados para a tarde deste dia 13 de julho e, portanto, aproveitando aí de permissivo regulamentar, a gente vai iniciar a sessão de julgamento da manhã deste dia 14. Naturalmente, nós vamos começar por processos para os quais não há previsão de participação pelos contribuintes, que por um acaso são os primeiros, a sequência da pauta normal, tá bom? Nós vamos tratar inicialmente dos processos 44 e seguintes, sendo certo que a gente julgou até agora há pouco o item 43. Esta é a primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento, turma composta pelos seguintes conselheiros em ordem de votação: conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Fernando, conselheira Débora, conselheiro Tiago, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Vamos iniciar, como disse, pelo item 44, relatoria da conselheira Débora Fófano, Security Sociedade Anônima, item 44, processo final 2005-14. Por favor, conselheira Débora, fique à vontade. O mesmo contribuinte é titular do item 45, e, portanto, fique à vontade para iniciar pelo que entender mais produtivo para o nosso trabalho. Eu vou iniciar pelo 44, mas o 45, ele tem, é muito semelhante em alguns aspectos. Então, só que esse aqui tem também o recurso de ofício, de diferente. Então, trata-se de recursos de ofício voluntário interposto contra a decisão notificação da Delegacia Previdenciária de Guarulhos, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário formalizado, referente a contribuições patronais devidas e não recolhidas ao INSS, e a terceira, no período de 2 de 2003 a 4 de 2005, apurada a partir do confronto de GFIPs e das GPS. A fiscalização com base no relatório aqui, emitido pelo sistema arrecadação, detectou encontrar-se a empresa em débito com o INSS, uma vez que o relatório aponta valores apurados divergentes dos valores líquidos, ou seja, o valor devido apontado em GFIP é superior ao valor recolhido. Para as cobranças das diferenças, foram extraídos os valores das remunerações dos segurados empresários, empregados, autônomos, da ferramenta Quinisa, relatório demonstrativo de normalizações e agregações, e relatório demonstrativo da composição da base de cálculo. Tais remunerações foram declaradas pela empresa em CFIP e GFIP e entregues à rede bancária. Todas as GPS com código de pagamento 2 e 100, constantes do relatório, foram utilizados para bater os valores apurados nessa ação fiscal. Aqui foram apurados também aqui consulta valores apurados versus valores recolhidos. Como o banco de dados da Previdência Social não determinou claramente os valores das remunerações seguradas empregadas das competências 13 de 2003 e 13 de 2004, essa fiscalização utilizou-se dos dados fornecidos pela empresa por intermédio das GFIPs, e também foram extraídos das GFIPs apresentadas pela empresa os dados relativos ao Prolabore recebido pela sócia, que até então não constavam do sistema DataPrev Águia. Tendo em vista as peculiaridades dessa ação fiscal, confronto entre informações de FIP e GPS, não foram examinados outros elementos, tais como livro diário, razão, caixa, assim como não foram verificados os prestadores de serviços. E também foi emitida aqui uma outra notificação fiscal referente aos valores retidos de pagamentos da segurados empregados, empresários autônomos e não repassados à Previdência Social. Mas esse outro não está comigo. É um outro processo. O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou a impugnação. A decisão da primeira instância, ela julgou o lançamento procedente em parte, com retificação do débito, uma vez que foram lançados indevidamente nesta notificação os valores descontados dos segurados contribuintes individuais que não foram recolhidos em época própria, recorrendo de ofício ao delegado da Receita Previdenciária em Guarulhos. Eu transcrevo abaixo a emenda. O contribuinte foi cientificado dessa decisão e interpôs recurso voluntário. Então, vou iniciar aqui pelo recurso de ofício.
Então, o recurso foi apresentado em razão do débito ter sido retificado com exclusão do valor de R$ 39.931,94, sendo R$ 29.207 correspondente ao valor originário, acrescido de juros de R$ 6.342,95 e multa de R$ 4.381. Ou seja, a gente não está conhecendo esse recurso de ofício em função do limite de alçada, né, que é só esse valor pequeno aí. Aí aqui eu até trago um demonstrativo do que foi excluído. Então, tendo em vista que é inferior ao limite de alçada, não deve ser conhecido. O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. Em linhas gerais, o recurso voluntário contribuinte insurge-se em relação aos seguintes pontos: aduz a inconstitucionalidade e exigência do depósito para processamento do recurso administrativo e da aplicação da taxa Selic para a correção dos débitos tributários. Relata que não houve abatimento do valor recolhido a título de contribuições devidas e sustenta a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa ao indeferir a realização de perícia contábil para a comprovação de todos os pagamentos realizados. A questão do depósito recursal, a matéria já está superada, a teoria do estudo 21, aí do STF, do cerceamento de defesa, que transcrevo o artigo 59, o artigo 10, o artigo 142 do CTN, e fala, né, que a notificação contém todos os requisitos que devem ser observados. Quanto ao requisito da prova pericial, cito aqui o inciso 4º do artigo 16, e que a decisão de primeira instância já tinha se manifestado sobre o pedido de perícia, né, tendo em vista aqui que os recolhimentos apresentados pela notificada serão considerados para bater o débito na NFLD, que será lançado em substituição a essa que foi tornada nula e que se referia a contribuições descontadas, seguradas, não há razão para a realização de prova pericial, uma vez que os requisitos da perícia referem-se tão somente ao recolhimento apresentado em defesa. Então, como pode se observar da transcrição acima, o indeferimento da perícia foi devidamente justificado, uma vez que os alegados recolhimentos efetuados pelo contribuinte foram considerados pela fiscalização, de modo a não haver necessidade de realização de prova pericial. Logo, no caso concreto, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa a justificar a nulidade da decisão de primeira instância. Dos valores recolhidos, alega o recorrente que os comprovantes juntados à impugnação administrativa que ensejou a anulação da NFLD final 447-4 são diversos os valores recolhidos, cujos comprovantes foram anexados à impugnação apresentada, pois aqueles se referem à parte dos segurados e esses referem-se à parte patronal, devendo os mesmos ser abatidos os valores lançados. Quanto da análise pelo juiz houve a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos: a empresa notificada apresenta a defesa tempestiva e junta GPFs recolhidas na data de 12 de 8 de 2005, alegando que tais pagamentos não foram abatidos do débito lançado. Tais valores deveriam ser abatidos no NFLD final 447-4, uma vez que a prioridade é abater o débito referente à apropriação indébita. Porém, no DAD da referida NFLD, constam valores abatidos maiores em algumas competências e em outras em que a empresa alega ter efetuado esses pagamentos não abatimentos, como, por exemplo, nas competências 6 de 2004, 8 a 11 de 2004 e 1 a 4 de 2005. Então, dessa forma, solicita o parecer do AFPS notificante, se haverá alteração da notificação, em caso de retificação de débito, né, solicita nos moldes ali para observar que todas as guias foram pagas com os devidos acréscimos legais. Atendimento solicitado na diligência, a autoridade lançadora exarou os seguintes termos. Em relação às duas NFLD, né, 4474, a empresa Security foi notificada do débito relativo às contribuições dos segurados empregados e contribuições e contribuintes individuais descontados e não repassados em INSS em épocas próprias. Durante o período da ação fiscal, a empresa efetuou o recolhimento sem o conhecimento do auditor, que havia recolhido informações do recolhimento no início da auditoria e aproveitando aqueles recolhimentos constantes na tela do banco de dados da Previdência Social. A notificada impugnou a NFLD tempestivamente, denunciando o não aproveitamento de tais recolhimentos. Pesquisando a efetividade dos recolhimentos informados,
na defesa da notificada, a auditoria constatou que a empresa havia efetuado, além dos informados, outros recolhimentos, inclusive após a data da notificação desta NFLD, conforme observado no sistema Águia, consultado aí em 31/1/2006. Foi constatado também que todos os recolhimentos foram efetuados sem os devidos acréscimos legais, conforme pode ser verificado das cópias da GPS anexadas ao presente processo. Diante do exposto, essa auditoria adota os seguintes previdências. Solicita a sessão do contencioso administrativo a retificação do débito, aproveitando todos os recolhimentos da GPS, o código de recolhimento 2006, efetuados entre 5/7/2005 a 14/10/2005, conforme planilha, recolhimentos efetuados dentro do período da auditoria, para bater os valores apurados na rubrica segurados, e utilizando-se dos elementos informados na planilha demonstrativa da retificação, solicita o mandado de procedimento fiscal para apurar os acréscimos legais relativos aos recolhimentos aproveitados, conforme a letra desse item. Despacho em relação à NFLD DEBCAD, final 448-2. A mesma coisa, ela fala que durante o período da ação fiscal foram efetuados recolhimentos, pesquisando, mesma coisa ali, foi constatado também que todos os recolhimentos foram efetuados sem os devidos acréscimos legais, como na mesma ação fiscal foi lavrada a NFLD final 447-4, relativa à retenção todos os recolhimentos efetuados nesse período de auditoria fiscal foram aproveitados, ainda como informado na cópia do referido despacho, para os recolhimentos efetuados dentro do período de auditoria, será lavrada NFL complementar para apurar os acréscimos legais. Diante do exposto, mantém os valores desta NFLD por não haver GPS para bater nesse levantamento. Então, aqui eu transcrevo um excerto da decisão de primeira instância, que fala, com referência às guias de recolhimentos juntados à defesa, as mesmas serão apropriadas na NFLD, que será emitida em substituição à NFLD final 4474, lavrada na mesma ação fiscal e que foi tornada nula. O débito constante da NFLD 4474, assim como a da NFLD, que é substituída referente à parte descontada dos segurados. Ocorre que a NFLD referente segurados refere-se também à proteção indébita previdenciária, caracterizando-se em tese de crime contra a Seguridade Social. Portanto, os recolhimentos relativos ao INSS, campo 6 da GPS, são primeiramente abatidos do valor devido de segurados, e se houver saldo restante, serão abatidos da parte patronal, empresa e SAT, como no caso em tela. O valor recolhido não é suficiente para zerar o débito referente segurados, não há como o saldo a ser recolhido para ser apropriado nesta NFLD, objeto desse processo. Né? Então, não há que se falar em nulidade das legislações fiscais guerreadas, uma vez que o lançamento está em conformidade com a legislação previdenciária, tendo a notificação sido lavrada com discriminação clara e precisa dos saldos geradores, das contribuições devidas e dos períodos que se referem e da fundamentação legal. Foram lançados indevidamente nesta notificação os valores dos contados segurados contribuintes individuais que não foram recolhidos em época própria. O lançamento desses valores deveria constar da NFLD 4474, mencionada no item, né? E por também tratar-se de apropriação indébita previdenciária. Assim, esses valores foram excluídos dessa presente NFLD, ficando o débito retificado nos termos dessas tabelas aqui. Então, das transcrições acima, a conclusão contada foi no sentido de que os valores dos recolhimentos, através das guias juntadas por recorrentes, estão apropriados na FLD, se emitindo substituição àquela que foi cancelada, lavrada na mesma ação fiscal e que foi tornada nula e refere-se à parte dos contratos segurados, e também da apropriação indébita previdenciária, caracterizando-se em tese crime contra a Seguridade Social. Desse modo, os recolhimentos relativos ao INSS do campo 6 são primeiramente abatidos, né, do valor dos segurados e, se houver saldo restante, da parte patronal. E como foi apurado nesse processo, não sobrou saldo para ser compensado nesse lançamento. Então, as apropriações dos recolhimentos por ele efetuados foram consideradas, não merecendo reparo o acórdão recorrido. Em relação à taxa Selic, faço menção aqui à súmula CARF número 2, porque ele alega que
a ilegalidade, né, da incidência do juros Selic, né? Então, eu faço a reprodução aqui em relação à súmula CARF número 2 e da súmula CARF número 4 também, também da 108. Portanto, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, não há margem para qualquer discricionariedade por parte do fisco no momento da constituição do crédito tributário, para não exigir a multa de ofício, os juros de mora, em virtude de descumprimento a destempo da obrigação tributária por parte do contribuinte. Por todo exposto, o lançamento fiscal seguir os ditames previstos, devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância. Não sei se deu para compreender, que, na realidade, houve um aproveitamento, e como essa se trata do lançamento da parte patronal e de terceiros, então não sobrou saldo para ser compensado nesse aqui, que vai ser compensado na outra FLD, que ia ser substituída em função da que foi cancelada por nulidade. Então, esse é o meu voto dele. E a outra NFLD, sabe se ela foi constituída? Ou... Não sei, presidente. Aqui só veio para mim essa aqui, com relação à parte patronal, né, e terceiros, e a outra... Não, inclusive o próximo processo, eu acho que... Deixa eu ver aqui o que é o próximo processo. Não, é outro. É outro. Não, não tem nada a ver esse próximo processo. E essa NFLD que deveria ser substituída, ela qual a rubrica que ela cobra? Qual é segurados? A parte dos segurados, o desconto da contribuição previdenciária de segurados. Essa solução me parece estranha, né? Se de fato não foi constituída a outra nova que foi tornada nula por algum motivo. Se ela não for novamente constituída, o recolhimento do contribuinte fica solto, né? Ainda que pertinente você atribuir o recolhimento àqueles débitos inicialmente por responsabilidade, outro depois de obrigação própria e tal, mas parece ser uma situação diferente, assim, que se eventualmente não foi constituído esse débito, o outro débito, ou seja, não foi utilizado, acabou que pode não ser utilizada essa parte do recolhimento, né, que o contribuinte alega, essa parte que o contribuinte alega que recolheu. Não sei, é o que penso, assim, de plano. Senhores, considerações? Seria o caso, então, de converter em diligência para verificar se foi aproveitado? Ou a gente já julga? O problema é que, assim, pensando nesse caminho, que eu estou preocupado com isso, acho que o caminho seria conversão em diligência, porque aí você identificaria se de fato houve o lançamento, se houve o aproveitamento do recolhimento, né? Porque esse recolhimento pode não ter sido apropriado em lugar nenhum. Presidente, me perdoe, o próximo aí, ele fala que é em substituição a NFLD que foi cancelada em 2005. Então, está com a gente, desculpa. É que faz tempo que eu fiz e como o ano é diferente, esse lançamento aqui daí é de 2008 e o anterior é de 2005, então, na realidade, o próximo foi constituído e foi aproveitado. Desculpa aí a... Outra coisa que eu achei diferente nesse processo é o recurso de ofício de um valor tão pequeno. E me parece que isso decorre da... E aí eu não sei, Daniel talvez nos respondesse, no caso de decisão de notificação em que se diminua o débito, sempre recorria pro delegado, Daniel? Não, presidente, na verdade é o seguinte, não existia recurso para o delegado, é que existia
Não, tudo bem, tinha. É porque assim, o contencioso, ele era um julgamento monocrático, mas formalmente o julgador era um minutador, né? Aí tinha o aval lá do chefe do contencioso, certo? Agora, a recurso para o delegado, eu não tô bem recordando, não, presidente. Nesse caso aí tem um recurso, é? Ah, eu vou ler para você já já. Eu Deixa eu também só... achei bastante estranho em função do valor, que é muito pequeno, mas eu considerei como recurso de ofício, porque ele fala que estava recorrendo. Da Receita aponta para a gente como recorrente os dois, não é isso, Débora? Eu acho que é decisão notificação. Folha 148 e 149, que tal o No recurso de ofício. 149 está lá, declarar o contribuinte devedor, notificar a empresa remetendo o helicóptero, recorrer de ofício desta decisão ao senhor delegado da Previdência Social em Guarulhos. Só que ele, logo abaixo, ele homologa a decisão. Se ele homologa, aparentemente, o que eu inferi disso aqui era que qualquer exoneração que ocorresse nessa avaliação monocrática deveria ser encaminhado para o delegado em sede de recurso, para o delegado. Mas ele não homologa e segue. Então, a rigor, não tinha recurso de ofício aqui. Existia, presidente, uma homologação no sistema, sabe? Você Mas, não conseguia exonerar o crédito sem homologar no sistema. então, ele bota Delegacia da Receita Federal, tal, tal, essa decisão de notificação foi por mim homologada nesta data e está assina embaixo. Delegado da Receita Previdenciária em Guarulhos. Mas, enfim, é só um detalhe. É porque, na verdade, não é para conhecer de todo jeito, entendeu? Mas me parece que, se for fuçar mesmo isso aqui não é propriamente um recurso de ofício. Mas, no geral, Débora, você nega provimento ao recurso voluntário e não conhece do recurso de ofício, não é isso? Isso, presidente. Senhores, considerações? Então, o crédito foi integralmente compensado em outra auto-infração, em outra NFLD. É isso? No próximo processo, que é de 2008, depois aqui fazia tempo que eu não tinha, que eu fiz, e agora eu fui ler lá no meio, e ele faz menção de que está substituindo essa que eu falei, o final 477, então lá foi apropriado. Tanto é que no próximo ele só questiona a taxa Selic e é uma coisa assim, depois a gente vai ver ali, mas ele nem questiona a questão da apropriação desses valores, da compensação, porque já foram compensados lá. Então, como vota conselheiro Daniel, conselheira Débora, não conhecendo do recurso de ofício em razão do limite de alçada, e quanto ao recurso voluntário, negando-lhe provimento. Daniel, como vota? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho. Assim, acordo membro do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Processo seguinte é também da Security, por favor, conselheira, pode ir só no item que diferencia um do outro, né? Esse aqui, ele também questiona só a exigência do depósito para processamento e a aplicação da taxa Selic. Então, essa questão do depósito está superada, e a taxa Selic eu faço menção às súmulas cartas ali, né? E então, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Senhores, considerações, avaliações que queiram. Então, passemos ao voto. Daniel, como vota? Conselheira negando provimento ao recurso voluntário. Daniel, por favor. Eu acompanho, presidente.
Ok. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho a conclusão da conselheira relatora no item 45 da Security SA. E assim, acorde o membro do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário formalizado nos autos processos final 2008-31, item 45 da pauta. Processo seguinte, Sindicato dos Servidores Públicos e Autarquias, deve ser isso, municipais, por favor, Santa Catarina, é isso, Rodrigo, Daniel? Fique à vontade. Item 46 da pauta. Ok, sindicato. O sindicato, senhores, é uma questão bem simples. Eu estou só aplicando a decisão do STF no que diz respeito à inconstitucionalidade da incidência da contribuição sobre cooperativas de trabalho. E estou dando provimento ao recurso voluntário. Lançamento, contribuição incidente sobre valor bruto, nota fiscal fatura, relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, matéria já amplamente pacificada e que não demanda maiores discussões. Podemos ir ao voto, conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário. Como vota, Douglas? Acompanho, presidente. Garita também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanhe. Acompanho. Eu pulei o Fernando, é? Não, eu pensei que você tinha me chamado de novo, desculpa. Ah, não. Então eu estava no Tiago. Acompanho o relator. Ok, obrigado. E conselheiro Rodrigo? Também acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho. Aí sim, acorde o membro colegiado por unanimidade e voto em dar provimento ao recurso voluntário. Processo 46, Sindicato de Servidores Públicos e Autarquia Municipal de Santa Catarina, deve ser. Deve ser Santa Catarina, imagino. Mas, enfim. Processo 47, relatoria do conselheiro Rodrigo, 3, editorial limitada. Por favor, conselheiro. Processo final 2007-49. Exato. Também o recurso voluntário, decisão que julgou procedente o lançamento de contribuições relativamente à cota patronal, SAT e terceiros. O relatório informa que o crédito previdenciário foi levantado mediante análise de remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme folha de pagamento. Constatou-se que a recorrente não efetuou o recolhimento das contribuições devidas no período fiscalizado. Ademais da leitura do DAD, verifica-se que os valores das remunerações foram declarados em GFIP pela contribuinte. A impugnação alega preliminar de nulidade, pois não foi comprovada na notificação a ocorrência de fato gerador da contribuição previdenciária, alega que o lançamento compreende valores absolutamente indevidos e passa a contestar a contribuição destinada ao SEBRAE, ao SAT e ao INCRA, a multa e as juros. Sobre o SEBRAE, aquela questão da referibilidade que nós já tratamos, né, por não ser microempresa. Sobre o SAT, afirma que houve a violação do princípio da estrita legalidade. Quanto ao INCRA, é inconstitucional, uma vez que a regra matriz de incidência foi estabelecida por decreto-lei, em desacordo com o artigo 55 da Constituição anterior, e que esse adicional foi derrogado pela Lei 8212. Também não pode ser exigida contribuição ao INCRA de empresas urbanas. Quanto à multa e a Selic, devem ser excluídos juros e multas sob pena de caracterizar verdadeiro confisco. A Selic também não pode ser utilizada como forma de juros moratórios. A DRJ julgou procedente o lançamento. O recurso voluntário foi no sentido de reiterar as alegações que eu já citei. São praticamente todas as alegações assim que nós já tratamos em outros casos, até de minha relatoria, né?
nulidade porque não instruiu o processo com documentos comprobatórios, é que eu afirmo que foi um batimento de GFIP, né, folha de pagamento, enfim, inclusive o próprio DAD afirma que os fatos geradores foram declarados em GFIP, documento elaborado pela própria contribuinte. Então, não ficou demonstrada essa questão, tipo, fazendo cotejo com folha, que ela alega que, cadê o... caberia a ela, eu acho, dizer que os valores que ela declarou em GFIP não são fato gerador, base de cálculo, né? Então, passada essa questão da nulidade, as inconstitucionalidades alegadas, né? Adicional para o SAT, cobrança de contribuição INCRA, multa caráter confiscatório e legitimidade de Selic, para todas essas questões eu invoco a súmula 2 do CAF, contribuição ao INCRA, como eu já mencionei em outro caso, a STJ tem súmula afirmando que ela não foi extinta, e também, quanto à questão da referibilidade, eu também menciono novamente a jurisprudência do STJ, de que ela se trata de CID, contribuição do domínio econômico, não há essa necessidade de referibilidade direta, pode ser cobrada em empresas urbanas. Quanto à questão do SEBRAE, é o mesmo tópico, a mesma fundamentação, né? Ela é também uma CID, então não... Inclusive eu menciono aqui que é tema de matéria de repercussão geral, reconhecido pelo STF, que a contribuição do SEBRAE possui natureza de contribuição de intervenção do domínio econômico. Então, mesma questão, referibilidade não é preciso, pode ser cobrada de empresa que não é do micro ou pequena empresa. A inexigibilidade do SAT, como eu já mencionei, invoca o súmula 2 do CAF. Efeito confiscatório da multa também invoca o súmula 2 e juros, súmula 4. Basicamente todas as questões de direito, né, que nós já debatemos em outras ocasiões, que esse colegiado já tem conhecimento das matérias, portanto, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Francisco está com a gente, Francisco? Considerações, senhores? Mais do mesmo, questionamentos basicamente aí de direito, né? Já muito debatidos no colegiado. Daniel, como vota? Conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. E assim, no processo da Trace Editorial Limitada, item 47 da pauta, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Potencial Serviço Geral Limitada. Contribuinte que é titular também do processo 49, ou seja, processos 48 e 49 do mesmo contribuinte, relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro. Está sem som, Daniel. Desculpa. Esses dois casos são aquelas multas, entre aspas, isoladas, né? Das contribuições sociais previdenciárias. Esse primeiro processo é que o contribuinte ele descumpriu a obrigação acessória de elaborar a folha de pagamento, ele é um cedente de mão de obra, ele deixou de elaborar a folha de pagamento distinta para cada tomador, certo? Para cada estabelecimento ou obra de construção civil, da empresa contratante, e nesse caso, a multa é um valor até bem pequeno, foi aplicada uma multa de R$ 1.254,89, né? Por infringência a essa legislação aqui, artigo 31, parágrafo 5º,
a empresa cedente de mão de obra deixar de abrir folhas mensalmente para cada empresa contratante de seu serviço nesse período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004. Vou ler aqui a impugnação, porque ela repete os argumentos no recurso, né? Entende a defendente que a fiscalização extrapolou seus limites ao aplicar a penalidade, afirma que a multa é injusta e ilegal, pede a nulidade da autuação por falta de adequação do procedimento à capitulação legal, vez que não se verifica a hipótese autuada, que a empresa apresentou a documentação, inexistindo qualquer irregularidade acerca do procedimento, deve ser declarado nulo o auto por inexistência da prática inquinada e ainda pela falta de capitulação legal válida. É nulo o auto também porque excedeu o limite da capitulação respectiva, pois o agente deixou de conceder o benefício da atenuação da penalidade, nem a possibilidade da correção da falta, que a multa deve ser aplicada de forma mais benéfica, né? Pede que seja observado o prazo prescricional e o decadencial de 5 anos, junto histórico dos recolhimentos, afirma que cumpriu todas as obrigações tributárias, exigindo qualquer mácula de seu acervo. No entanto, a fiscalização promoveu a autuação. Que seja anulada a autuação, já visto inequívoca e propriedade da autuação. Pede que seja declarada a nulidade da notificação em função de irregularidades contidas no auto. Ou seja, como os senhores podem perceber aqui, a recorrente, ela refuta aqui, né, a autuação de forma indireta. Ela não vai ao ponto nodal da questão, que é ter não elaborado, né, folha de pagamento distinta para cada estabelecimento ou obra de construção civil da contratante, certo? E aí, ela repete os argumentos em sede de recurso e, observando a decisão de piso, né, eu cheguei à conclusão que ela está em conformidade, concordo com ela, e qualquer manifestação minha aqui seria dizer mais do mesmo, ou seja, trocar as palavras, e então é um caso simples, eu utilizo, como minha razão de decidir, o permissivo certo no artigo 57, parágrafo 3º do regimento do CAF, adotando a decisão, os fundamentos da decisão de piso para negar provimento ao recurso. Observando que, nesse caso, essas duas multas, né, de contribuições previdenciárias, elas não vieram, assim, não tem aqui, pelo menos a mim não foi distribuído, não sei se o contribuinte recolheu ou se não houve a obrigação principal, né, o regulamento da obrigação principal, mas aqui esse processo essa obrigação acessória, e o seguinte, o 49, não exibir livros e documentos, aquele fundamento legal número 38. CFL 38. O SOMPRA. E lá também, Daniel, da mesma forma, defesa evasiva como ocorreu aqui. Exatamente. Você nota que é uma defesa que parece assim com substância, mas não tem, porque ela é meio aquele rolando lero, né? Até a prova da correção da falta ele não apresenta, né? Alega não apresenta. Fala bonito, mas não vai ao ponto nodal. Senhores, considerações? Mas no caso de não haver ter o processo principal aí, no processo principal pode ter, né, afastado a incidência das contribuições, né? E aí cairia tudo, né? Não. Nesses dois casos, são típicos casos em que, independentemente do processo principal, elas se manteriam. Porque são obrigações, digamos, você não elaborou folha de pagamento distinta para cada obra, ou cada estabelecimento que você, independentemente de cair na minha avaliação, lá ele ainda se manteria, né? Porque a obrigação acessória. A mesma coisa, não exibir livros e documentos, que é o seguinte,
em que você meio que prejudica o trabalho ali da fiscalização, né? Então, assim, é uma ação formal. A análise, Tiago, ela pode até concluir, por exemplo, que não tem crédito tributário nenhum para lançar, mas, de todo modo, deu um trabalho porque você não fez o que deveria fazer, que era elaborar a folha de pagamento de forma segregada, né? A mesma coisa de apresentar um documento. O contribuinte deixou de apresentar um documento obrigatório, foi exigido, leva uma autuação por descumprimento de obrigação acessória, mas, às vezes, não tem crédito tributário lançado, e, às vezes, tem. Então, digamos que ele não fez. A única coisa que poderia, nesse caso, simplesmente afastar e falar assim: o pagamento não existiu. Eu não fiz pagamento a ninguém. Então, eu não precisaria ter feito uma folha de pagamento segregada. É que essas são penalidades isoladas e não vinculadas, como é o CFL 68, que ela depende daquilo que está sendo tratado lá na obrigação principal. Agora, aqui, nesse caso, o contribuinte sequer veio discutir assim, olha, eu não sou obrigado a fazer porque eu não tinha nada, eu não paguei nada a ninguém, então, portanto, eu não precisaria ter elaborado folha de pagamento. Ou então, eu elaborei a folha de pagamento, está aqui a folha de pagamento. E ele veio trazendo outras questões, inclusive alegando que seria devido em razão da correção da falta, a correção integral da falta, que a própria DRJ alega que ele não comprova. Mas, assim, é uma situação que não é vinculada, ela é isolada. Poderia estar sendo lançada independente da existência ou não da existência da necessidade de autuação por descumprimento de obrigação principal. Então, o contribuinte, por exemplo, não elaborou folha. Ele só não elaborou a folha, mas o fiscal foi lá e identificou que todo mundo aqui ele pagou, ele recolheu o tributo e botou lá em GFIP, está tudo direitinho. Ou seja, ele falhou por não elaborar a folha, mas o restante ele cumpriu a obrigação dele completa. Mas se tem o auto principal, e aí ele pode estar, sei lá, lá no auto principal, vou estar falando que ele é completamente desobrigado a esse tipo de... Não sei, eu tô... Sim, mas aí eu acho que ele deveria estar falando aqui. Está falando isso aqui, eu acho complicado. Até porque não, pelo que eu vi aqui do termo de encerramento de ação fiscal, não teve lançamento de NFLD nesse caso. O que tiveram 5, né, autos de infração, descumprindo a obrigação acessória, um GPS, que imagino que seja, não sei o que é, e o LDC, que é o lançamento de débito, recolhimento de GPS, e o LDC é o lançamento de débito confessado, né? Então, não teve aquela NFLD lá. Típico exemplo que nem a obrigação principal foi lançada, né? Não, então tá ok. É porque se tivesse sido lançado uma obrigação principal, e aí eu acho que poderia, sei lá, ter ciência, né? Saber o que foi decidido lá. Muitas vezes é o caso, por exemplo, o contribuinte é o caso lá de alguma decisão do STF, ou então mesmo uma coisa que não se subsume o cara está desobrigado a tal obrigação acessória, mas enfim, já que não foi lavrado a última obrigação principal. Me parece assim, o fato é que esse é um processo de 2008, ele já está tramitando aí há 12 anos, 13 anos, né? E se o contribuinte não traz o argumento, se eu paro para ver, me parece que eu estou tentando ajudar o contribuinte para ver se lá tem alguma outra coisa que pudesse socorrer a defesa dele, porque se é matéria de defesa, deveria estar nos autos, né? É o que eu penso. E a gente tem caminhado sempre nesse sentido. É lógico que em algumas situações ou outra, em particular quando o débito é absolutamente vinculado à obrigação principal, aí é indispensável que saiba, né, o que aconteceu lá. Mas aqui a ideia, me parece, nesses casos que a gente tem julgado, em que a multa por descumprimento de obrigação acessória exigida de forma isolada, é saber a conduta ocorreu. Se a conduta ocorreu, me parece que ocorre, porque nesse caso o próprio contribuinte diz que corrigiu a falha, né? Corrigiu integralmente a falha, embora não provasse essa questão. Eu não me preocuparia com o que foi discutido na questão da obrigação principal. Embora possa, nesse caso específico, como bem observou o Rodrigo, sequer houve esse lançamento. Mas é isso.
E nesse sentido, senhor, mais alguma ponderação? Conselheiro, relator negando que o outro processo do mesmo contribuinte, a situação é semelhante, em que ele deixou de exibir livros e documentos. É isso, Daniel? E a conduta ocorreu naquele caso lá, Daniel? Deu um probleminha aqui no coisa para tirar o som. Exatamente, presidente. Lá foi não exibir livros e documentos e ocorreu sim, está bem caracterizado. É o CFL 38, né, que é aquele que, inclusive, assim, é formal da fiscalização mesmo, né? Ele pede os documentos e não é exibido e ocorre a lavratura do auto. É interessante. Por que não saiu, não se identificou a obrigação principal nesse caso? Essa é a LDC. É aquela história, né? Nesse caso, é como foi debatido aí pelos senhores. A multa de obrigação acessória independe da obrigação principal. Nesses casos, o GFIP não, é diferente. É que esse caso é LDC, como diz o Rodrigo, né? Eu não tinha observado isso, não. É lançamento apenas de débito confessado, né? Então, ele evitou, né, o lançamento. Ele preferiu parcelar, no caso da LDC, e pagar no caso da GPS que aparece aí, né? O próprio pedido de parcelamento já gerava uma LCD, não gerava, Daniel? LDC, isso. Uma LDC, né? Lançamento de débito confessado. O contribuinte chegava, declarava lá, eu quero parcelar débito desse, esse, aí gerava um débito. Isso, LDC porque ele tem algumas vantagens, né? De desconto, de juros, multa, aquela coisa. Enfim, mas aí nesse caso, possivelmente o fisco pediu informações para conferir aquilo que ele... E aí não, se tem LDC e teve a GPS, não teve contencioso, né? Foi... O problema está dizendo, foi confessado aí o débito. Perfeito. Então, senhores, como vota conselheiro Douglas, conselheiro relator, negando provimento aos dois processos da... Deixa eu ver aqui o nome certinho. Da Potencial Serviços Gerais. 2 processos de descumprimento de obrigação acessória. Como vota, Douglas? Acompanhe, presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, Wellington. Senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim após o colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento aos recursos voluntários formalizados nos processos 48 e 49, final 2008-73 e 2008-13, contribuinte Potencial Serviços Gerais Limitado. Processo seguinte, Hospital e Maternidade de Santo Amaro. Por favor, conselheiro Daniel. Também processo de descumprimento de obrigação acessória. Senhores, esse processo aqui foi a causa daquela confusãozinha que eu fiz lá da intempestividade, né? É que aqui era esse processo que eu estava pensando que era aquele, mas é o contrário. Lá foi a intempestividade realmente do recurso voluntário e aqui foi a intempestividade da impugnação. Só que aí é o seguinte, faz diferença. Ele chegou não apresentou a impugnação, certo? Mas chegou numa data lá intempestivamente, ou seja, fora do prazo, para dizer que a impugnação a outro processo servia para esse também. E aí a decisão de piso não acolheu, certo? Considerou intempestiva e eu estou também considerando intempestiva, mantendo a decisão recorrida. E essa peça do outro processo, Daniel, ela citava essa NFLD lançada nesse caso aqui? Não, ele deu uma de João sem braço. Ele disse, perdi o prazo. Não, mas aquela lá serve para essa também. Só falou isso. E aí só que alegou intempestivamente isso, né? Se ele tivesse dito isso dentro do prazo, poderia
de repente ser avaliado, mas ele aduz isso fora do prazo e eu acho que ele viu que perdeu e apresentou esse argumento, né, que na minha avaliação a DRJ agiu corretamente Acolher, ao né? não considerar. E aí eu estou, nesse caso, negando provimento ao recurso, sob o argumento de que o prazo da impugnação é de 30 dias. A impugnação mesmo ele menciona, né, que apesar, e não obstante, menciona apenas a NFLD e tal, refere-se também ao auto de infração aqui. Então, ele mesmo reconhece que não colocou lá, mas então ele tenta mesmo, como o Daniel falou, tentar inserir ali para ver se cola. Né? Se colar, colou, porque assim é bom demais. Eu não apresento a impugnação, a processo, mas eu apresento a outra, e fora do prazo eu digo, mas não está intempestiva não, porque aquela outra lá serve, entendeu? Aí bagunça o meio de campo. Onde está a impugnação dele, Débora? Página 48. Esse débito não está decadente, não, Daniel? Você chegou a ver isso, não? Na decadência, quando está prescrito, a gente não entra na discussão, né? É como... É porque a gente tinha um caso em que foi uma impugnação, um recurso intempestivo até do Daniel, que ele entendeu que deveria avaliar a decadência ainda assim, não conhecer, avaliar de ofício. Eu entendi que não deveria, né, avaliar de ofício, porque não conhecido. Aí eu só não sei porque o contribuinte questionou, e por isso, assim, Presidente, aqui não, presidente, porque aqui é uma auto-obrigação acessória mesmo do anterior, CFL 38, né, não exibir livros e documentos, e assim, é 2007 aqui o período, e foi lançado em 2007, entendeu? É porque os documentos são de 98 a 2001, né? Ah, tá, os documentos, né? Por exemplo, lá em folhas 110, está dizendo, período fiscalizado, 98 a 12 de 2001. E aparentemente, a ciência só ocorreu lá na frente, né? A ciência foi 24 de dezembro de 2007, certo? É. Tá bom, agora Que agora foi a você falou isso intimação. aí, O eu problema, nem verifiquei isso. é, o problema é que conta dessa intimação, né? E naquela intimação que a gente vai verificar se ele estava obrigado ou não a apresentar o documento. O termo de intimação foi 10/12 para apresentação de documentos.
A empresa não apresentou, dentre os documentos, a seguir: folha de pagamento relativa ao período 4,98 a 13,98. Porque ele pede a... GFIP de 91, de 99 a 2001. Mas o que está estranho aqui, né, presidente, é que ele pede aqui o período de 10 anos, certo? Folha de pagamento relativa a abril de 98 a 13 de 2008, mas o auto foi de 2007. Sim, a fiscalização ocorreu, nesse caso aqui, lá em 2007, procedimento em si. Ele diz que intimou em outubro de 2007. E pede folha até 2008. Não, Daniel, folha até 2008? Você não está lendo aí na página 13? Você acabou de ler? Item 1.4 da página 13? Item 3, depois 1.4. Você acabou de ler. As folhas de pagamento relativas ao período de abril de 98 a 13 de 2008. Estranho, né? Isso aí que tenha sido algum erro de digitação, né? Deve ter sido. Eu acho que eu tô com um caso assim esse mês também. Será que não é pelo fato assim, ele pediu para a questão do período para lançamento do principal, só que lavrou só da obrigação acessória, porque não lavra por obrigação acessória, não lavra o período inteiro, né? Ele lavra tipo igual 2007, igual você fez assim, igual tá aí nos autos, né? A lavratura foi de 2007, não foi? Foi. Da obrigação acessória. 10 de dezembro. Não, 10 de dezembro foi intimação. Então, no caso, não estaria decaído, né? Pela intimação, da intimação da ciência do contribuinte. A obrigação acessória não estaria decaída, mas assim, o crédito tributário, que foi o período fiscalizado, estaria. O principal não seria mais ou menos isso, não? O processo, eu acho que é mais ou menos assim. É que aqui ele fala que a empresa não apresentou, dentre outros documentos, folha de pagamento de 98 a 2008. E aí, se for 2008, tinha algum período ali que alcançado, ou seja, que ela teria obrigação de apresentar. Presidente, mas isso aí foi um erro de digitação, sabe por quê? Porque o procedimento fiscal é de abril de 98 a dezembro de 2001. Está no TEAF, folha 10. Certo? Então, você tem razão. 3, 4, 5, 6. O problema é só a competência dezembro de 2001 que atrai a decadência. A contagem vai até dezembro de 2007, não? Não, porque nesse caso, dezembro de 2001, já poderia ser exigido em 2002, né? Ainda o primeiro dia de 2003, 3, 4, 5, 6, 7. 5 anos. Mas, assim, essa questão aí que o presidente observou foi muito bem levantada, porque eu, inclusive, fiz um voto que acabou não prevalecendo a minha tese, porque tinha períodos não decadentes e decadentes, né? Mas eu entendo mesmo que ele não pode exigir documentos de período decadente, né? É porque que ele exigiu porque não tinha ainda a súmula vinculante número 8, né? Mas aí fica a discussão só em relação a essa competência de dezembro. Vai manter o auto só por conta de não aplicar a dependência, só por causa de ele exigir a competência de dezembro, né? De 2008. Mas eu acho que a questão aqui também, assim, talvez a minha avaliação esbarra na intempestividade. Não, mas aí não é do recurso, né? O recurso é tempestivo, intempestivo é impugnação. E a decadência é matéria de ordem pública. E aí, no caso, como o recurso é tempestivo, eu conheço o recurso e eu posso analisar qualquer coisa. Aí eu posso analisar. O que eu não concordo com o Daniel é naquele caso que eu não conheço o recurso.
Se eu não conhecer o recurso, ele acha que pode, eu acho que não pode. Alguém vai fazer essa avaliação, mas não eu, porque eu não vou abrir o recurso, o processo para ver. Entendi. Mas ele já votou assim e acho que foi a tese vencedora naquele caso. Não, eu até concordo com você, presidente. Só que a questão que eu acho que foi tratada foi a questão da economia processual, porque se eu já estou vendo, se eu estou com o processo na mão e é matéria de ordem pública, por que é que eu não posso aplicar a decadência? Vou deixar lá para a unidade preparadora, já que tem outras coisas Então, para aí, fazer. folhas 8, tá, Daniel, a documentação relacionada, relativa ao período tal, e todos os estabelecimentos deverá ficar à disposição da fiscalização a partir de 31/8/2007. Ou seja, ele pediu sobre 31 de 12 de 2001, até 12 de 2001. 12 de 2001 seria a decadência disso aí, começaria a contar, aí, para lançar, teria que saber a que momento que conta isso, ou seja, a gente teria um pouco mais de dificuldade para fechar. Conta pelo 150 ou conta pelo 173? Não, 173, obrigação acessória, né? Sempre é 173. Mas aí, tudo bem, a questão toda é que a gente está falando assim, olha, quando lançou, ele não estava mais obrigado a manter isso aqui, porque já tinha sido de lançar. Uhum. Mas eu acho que mesmo contando pelo 173, estaria atingido, né? Se porque contar do 173, vai contar de 2003. 3, aí 3, 4, 5, 6, 7. Né? Até 31 de dezembro de 2007. E ele foi intimado em janeiro de 2008? Ah, foi? Foi, é o que diz a decisão aqui da DRJ. Então, Daniel, eu acho que também que teria decaído aí o direito da fazenda. Cadê a decisão? Deixa eu pegar exatamente a folha. Presidente, você tem razão, Rodrigo, eu li errado aqui, porque na página 1 tem 27 de dezembro de 2007, mas como foi por AR, ele só recebeu em 8 de janeiro de 2008. Mas, Rodrigo, olha só, vamos refletir melhor. O descumprimento da obrigação acessória, ele ocorreu no momento em que, pelo menos em parte, poderia sim ser exigido. Não é da ciência do lançamento. A ciência do lançamento você verifica quando eu começo a contar da conduta. Então, se a conduta ocorreu lá em 31 de agosto de 2007, naquele momento é que a gente precisa saber, o fisco poderia ter pedido ou não? Poderia, porque tinha uma parte, pelo menos, que não tinha decaído. Ele não apresentou, então ali começa a contar o prazo para fazer o lançamento. É porque o prazo da obrigação acessória, ele é mês a mês, né? Da obrigação principal, né? Ele decai mês a mês, né? Da obrigação acessória, ele é um momento único. É por exercício e contado a partir da conduta. A questão toda é a gente saber se no momento em que a fiscalização exigiu, ela poderia estar exigindo aquele documento dele. E nesse caso, embora a ciência do lançamento tenha ocorrido lá em 2008, o momento da infração, ou seja, que a não apresentação de documentos, foi no momento em que ainda havia período que poderia ser exigido. Olha lá, eu estou com um processo exatamente igual, que a empresa foi fiscalizada, que eu até abri aqui, ó, o período de janeiro de 97 a setembro de 2006, a questão da contribuição do empregador. Então, ou seja, o fato geradores, né, mês a mês, competência mês a mês. Só que a obrigação acessória, a data do fato gerador da obrigação acessória foi 2007. Então, a meu entender, por mais que as obrigações principais tenham decaído, a obrigação acessória não decaiu. Não, mas tu falou que é 97 a 2006, é isso? 97 a 2006. Isso do período fiscalizado. O que foi 2007 a obrigação acessória? 2007 foi a não apresentação de livros. Então, ou seja, em 2007, a fiscalização poderia ter pedido o livro? Poderia, porque poderia. Por isso que eu acho que não está decaída. Não está decaída. Por mais que o principal tenha decaído, a multa não decai. Sim. Agora, por exemplo, digamos que o pedido disso aqui tivesse ocorrido lá em 2013, por exemplo. Ela poderia pedir um documento de 2013? Não poderia mais, porque já tinha decaído.
Isso, são decadenças distintas. Então, se ela não tem obrigação não tinha obrigação, ela não tinha obrigação de guardar o documento, não tinha obrigação de apresentar. Ela poderia alegar, olha, eu já até joguei fora, você não pode lançar mais. E foi nesse sentido, essa foi a dúvida. Aí a gente ficou nessa aqui para verificar se por um acaso o lançamento, ou seja, o momento da exigência, no momento em que foi exigida a informação do contribuinte, o livro, o documento, o direito da fazenda já tinha sido exaurido. E nesse caso, em parte foi, mas em parte não foi. Não foi. É verdade, Então, basta uma parte. Né? Exatamente semelhante, só que aqui está bem próximo. Esse do Daniel está bem próximo de subir no telhado o lançamento, mas é questão de não estar decaído, não, Daniel. E aí eu concordo até com a conclusão, porque de fato o contribuinte faz uma impugnação para outro crédito tributário e depois vem falar assim, ó, lá eu nem falei nada, mas serve para esse aqui também. É novo isso, né? Senhores, então o conselheiro Daniel, entendendo que foi procedente a conclusão da DRJ de entender intempestiva a impugnação e não acolheu o argumento do contribuinte de que um recurso formalizado tempestivamente para outro processo alcançaria essa exigência aqui, ou seja, também pretendia discutir essa exigência, ela não conheceu do recurso e, portanto, não conheceu da impugnação e o recurso versa exatamente sobre esse fato do não conhecimento. E, nesse sentido, o Daniel está entendendo que foi correta a DRJ ao não conhecer do recurso voluntário. Já vimos também, por preciosismo aqui, que a gente nem precisaria ter parado para olhar, mas a gente teve essa preocupação de ver a questão da decadência, e nesse sentido já vimos que não está decadente. E como vota, senhores, inicialmente, conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Conselheiro Francisco. Também acompanho. Fernando. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Tiago. Acompanho. Rodrigo. Também acompanho. Ok, senhores. Então, no processo 50 do Hospital Maternidade de Santo Amaro, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, já estamos indo para as 18 horas. Vamos parar. Já antecipamos alguns processos de amanhã. Vamos ver quantos aqui para a reunião de amanhã. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos da reunião da parte da manhã deste dia 13. Aparentemente, mais alguns processos de obrigação acessória para a gente, logo no início da tarde, entrar por ITR. Então, podemos parar, senhores? Ok. Senhora Cris, por favor, vamos parar a gravação?